today I'm gonna talk about 日本語は見ての通り、私はOlá, queridos amigos inscritos no meu canal que estão assistindo aqui. E hoje vou falar de uma coisa muito legal. Vou falar sobre as três línguas que eu falo. Pra quem não sabe, eu falo japonês, português e inglês. Today I'm gonna talk about the three languages I speak, which is Japanese, Portuguese, and English. Well, I know some Spanish, but you know, I can understand some Spanish. I know a little bit of Spanish, so I can talk to Spanish speaking people. But I mean, I'm not fluent in Spanish, so I don't consider myself fluent in Spanish or anything. But I mean, I can understand and talk a little, but you know. さて、まず日本語についてね、ちょっと話したいと思います。私が最初に覚えた言語は日本語なので、一番最初に日本語をどうやって覚えたかについて話したいと思います。日本語は、見ての通り私はアジア系なんですけど、私のお父さんとお母さんは日系人なんですよ。ブラジル日系人なんですけど、私も同じく、ブラジル日系3世、3世っていうかお母さん側からだと3世でお父さんの側からだと4世なんで、3.5 世みたいな感じなんですけど、お父さんとお母さんはね両方ブラジルで生まれ育って、私もブラジルで生まれ育ったんですけど、おじいちゃんおばあちゃんひいおばあちゃんが、日本からブラジルに移民したんで、日本文化と、日本語を、子供や孫ひ孫たちに、受け継いでほしいという気持ちがすごくあったので、それでなんて言えばいいんだろう、家族ではねずっと日本語だけで喋って、日本語学校も、通うようにってそういう方針がねすごいあったんで、そういう理由で、生まれた時から日本語を聞いて育って、最初に覚えたのも日本語だし、5歳から15歳か16歳ぐらいまでもずっと、ブラジルの学校以外、日本語学校も通っていたのde, それでね日本語を覚えました。はい。O português eu aprendi porque eu morava no Brasil, nasci, cresci no Brasil, né? E como eu disse anteriormente, eu aprendi primeiro japonês mas assim, quando eu comecei a ir no prezinho, obviamente, era tudo em português, né? E então eu tinha que aprender português na marra, né? Tipo, às vezes eu não entendia o que os professores estavam falando, sei lá, o que os amiguinhos estavam falando comigo e tal, eu não entendia, né? Mas, assim, vai passando o tempo, aí a gente vai acostumando, né, com a língua, então aí eu consegui, né, tipo, me adaptar e consegui aprender, mas até aprender também foi difícil, e depois que eu consegui aprender português também, as outras crianças ficavam me zoando, sabe, ficavam falando, ai, aquela menina tem um sotaque esquisito, ela não sabe falar português direito, etc. E realmente tinha umas palavras que eu não conseguia pronunciar. Por quê? Por causa que o japonês e o português é muito diferente. Quando você fala japonês, tem muitas pronúncias que você não usa, você não fala, entendeu? Mas que no português tem um monte. Por exemplo, pão. Em japonês não existe esse ão, entendeu? O a com tio não tem. Aí os japoneses, quando vai tentar falar pão, vai falar pan. Igual americano também vai tentar falar pão, não consegue, entendeu? Mas aí vai ficar, claro, criança não sabe também, né? Mas aí vai ficar zoando e eu ficava triste com isso, sabe? Mas já passou, é passado, entendeu? Nada a ver, mas tive umas coisas assim também, sabe? E outras palavras, laranja, eu não conseguia falar laranja de jeito nenhum, eu não conseguia falar o lá. Eu só falava laranja. Então não ficava me zoando, claro. Que mais? Guaraná. Eu não conseguia também falar de jeito nenhum.
a palavra guaraná, e eu lembro até hoje, eu falava guaraná, não conseguia fazer o guá, entendeu? E é umas coisas simples assim, mas que para uma pessoa que não usa assim sempre, como que fala, essa pronúncia, né, essa palavra, não consegue, entendeu? Não consegue. Tá bom? Mas eu aprendi português porque eu morava no Brasil, cresci no Brasil e eu ia na escola normal, na escola brasileira, além da escola japonesa, né? Por isso que aí fui aprendendo e tal, né? And now I'm gonna talk about how I learned English, and I don't know, I started going to the English school. I mean, it was not an English school, it was like English course. My parents made me go to. It was like twice a week. And well, I was going to the normal Brazilian school and I was going to the Japanese school every day, but twice a week instead of going to the Japanese class, I was going to the English class for, I think it was 1 hour and a half or 2 hours. I think it was 1 hour and a half, the English class. And yeah, I started learning English when I was 12 and I did this course for 4 years, from 12 to 16, and after I did not keep studying English because I wanted to do a cosmetology course, like hair and beauty stuff, and my parents did not want to pay for like 2 courses, and they said, okay, so if you want to do that, you need to stop doing English course. But I really wanted to do that, so I said, oh yeah, okay, it's fine. And then I started learning English, but the English that we learn, the English that we learn in the English course in Brazil, it's very different from what we hear from actual English, like native speakers. First of all, because most of the teachers, they are not Americans, or like, how can I say, they are not native English speakers, you know. The owner of my school, she was British. I think she was from the UK. But like all the other teachers, they were Brazilians, so they have some kind of accent. And also, I don't know, I learned a lot, and I'm glad I did this English course. Otherwise, I don't know a lot of stuff, vocabulary, grammar, a lot of stuff. I learned a lot, but it was not enough for me to be fluent in English, you know. And I say that because when I started working in a restaurant in Brazil, when I was 17, I started working in a restaurant called Outback, and yeah, they have Outback Steakhouse here in America, and in Brazil it's pretty big. Everybody loves to go to Outback and eat there, and it's very expensive. But here in America, it's not expensive. It's a little bit funny. I thought here in America, Outback and Applebee's, it was very expensive and just for wealthy people, you know. But because in Brazil it's like that, but here in America, no, it's like not expensive at all. And I was like, oh, that's interesting. Yeah, but then I started working Outback in Brazil, and then sometimes there were some foreigners that came, like gringos that came to the restaurant, and they just spoke English, so they needed someone that spoke English to be the server, to, you know, to serve them. And I knew some English, and I thought I knew good, like my English skills were very good in my imagination, you know, but it was not, because when I tried just to speak to them, when I tried to, you know, I could communicate, but I didn't know a lot of words, and I couldn't understand a lot of stuff they were trying to tell me, because, you know, they speak too fast, you know, and it's not like in the course, like the teacher does not speak very fast, and the teacher does not have accent, you know. So I realized that I didn't know English enough, you know, but I could communicate a little bit, you know. And my English just got better when I went to Japan. E quando eu cheguei no Japão, aí que meu inglês foi melhorando. Por quê? Aí vocês vão falar, ué, mas daí no Japão o seu inglês foi melhorar, não foi o japonês que ia melhorar e tal, não sei o quê.
o meu japonês já era normal, entendeu? De japonês mesmo. Claro, tinha umas coisas ou outras, né? Umas palavras assim, gírias, assim, que eu não sabia, sei lá, eu aprendi lá e tal. Algumas outras coisas também, por exemplo, falar em keigo, que keigo é, assim, uma maneira mais, como que fala, hein? Uma maneira mais educada, né? De falar e tal, essas coisas e tal. Mas, assim, no geral, eu falava japonês, assim, igual aos japoneses, né? Mas aí, o que aconteceu é que, 日本で外国人の友達がね、すごくいっぱいできたんですよ。日本人の友達より、最初はね、外国人の友達の方がめっちゃできたんで、外国人で日本語を話せる人じゃなくて、外国人で全く日本語が話せなくて、英語しか喋れない、外国人の友達がいっぱいできたんですよ。六本木に遊びに行ったりね、いっぱいしてたんで、六本木は、まあ知らない人もいるだろうから、まあ説明するけど、外国人がすごいいっぱい集まる、場所なんですよ。まあクラブとかバーとか、まあレストランとかもね、いろいろあるんですけど、まあ六本木って言ったら外人がね、いっぱい集まるんですよ。で、まあ私の友達とかと、六本木に遊びに行ったり、まあクラブとかね、まあなんでパーティーとかいろいろあったりして、六本木でね、遊びに、遊んだりいっぱいしたんですけど、そういう、日本人の友達より外国人の友達の方がいっぱいね、できたんで、英語を使わなければいけない環境に置かれたんですよ、私がね。それで、まあいっぱいね、たくさん英語をもっとね、使うようになりましたね、日本でね。で、それで、英語でいっぱいね、喋りかけられて、耳も、英語に慣れてくるから、早く喋っても、最初わからないことも、まあ時間が経てばね、わかるようになってくるし、それでね、まあ、わかるようにもなってくるし、自分ももっと英語をどんどん使っていくうちに、英語が上達していくから、だからね、日本に行ってから、英語がね、上達したってのは、そういう理由です。はい。E é isso, gente. E claro, tipo, depois que eu morei no Japão vários anos, e aí eu conheci o Nash, que é o meu esposo. Ele tava estudando no Japão, certo? Mas, claro, ele sabe um pouco de japonês, mas ele não é fluente em japonês, não. E aí, que língua que eu falava com ele? Inglês. E ele não fala português, muito menos português, entendeu? Aí eu comecei a usar muito o inglês, tipo, todo dia, entendeu? E ele fala rápido, hein? Pelo amor de Deus, ele fala muito rápido. Aí, aí é bom, claro, é ruim, porque eu não entendia, muitas vezes eu não entendia o que ele tava falando. Mas aí é bom no sentido de que o meu ouvido vai começar a acostumar o que ele tá falando, o que ele tá falando em inglês, entendeu? Aí começou a, tipo, melhorar muito, tipo, por exemplo, filme em inglês. Quando eu assistia filme tudo em inglês, sem legenda, nada, por exemplo, alguns não, 2 anos atrás, vamos falar, ou 1 ano atrás, não entendia nada. Claro, não, eu entendia algumas coisas, não vou dizer nada, eu entendi algumas coisas, mas eu não entendia, tipo, às vezes até dormia, assim, de tão chato, porque eu ficava sem entender muita coisa, sabe? Mas agora, hoje em dia, eu entendo, entendeu? Aí mesmo se não tiver legenda, claro, eu prefiro com legenda, mas aqui nos Estados Unidos eu vou assistir um filme aqui, não tem legenda, entendeu? Aí, mas hoje em dia eu entendo, entendeu? E é graças a isso, por causa que ele só falando inglês rápido, aí eu vou entendendo, entendeu? E outra, depois que eu vim morar aqui nos Estados Unidos, claro, as pessoas aqui, além dos brasileiros que são meus amigos e tal, é tudo americano, né? Aí, no começo também tinha coisa que eu não entendia, mas agora que o ouvido, né? Agora que, como falar, acostumou e tal, né? Agora eu entendo muito mais coisa. Mas, vou te dizer, tem gente que tem muito sotaque do interior. Principalmente aqui no sul, tem gente que tem muito sotaque. Aí, por exemplo, fala assim, good morning, tipo assim... Eu não tô zoando eles, não estou zoando. Mas eles falam de um jeito diferente, bem de caipira, de redneck, sabe? Redneck é como se fosse
caipira. É, como se fosse caipira, né? Bem uns caras assim, não sei como que eu posso explicar que é redneck. Mas é uns caras caipira, assim, sabe? E a minha sogra, ela também fala um pouquinho assim, sabe? Não vou ficar falando muito, não. E outra, não sei como que eu posso dizer para as pessoas não ficarem falando que é preconceito, não sei. Os afrodescendentes, os negros, os black people, né? Eu gosto deles, claro, não tô falando mal também. Porque eu conheço bastante, eles falam de um jeito diferente, viu? Eles falam de um jeito diferente, com um sotaque diferente, com umas gírias diferentes. E é muito difícil de entender, gente. Até os próprios americanos dizem que é difícil de entender. E até os próprios americanos, às vezes, nem entendem o que eles falam, entendeu? Porque é diferente, entendeu? Então, é umas coisas assim que você tem que morar mesmo aqui pra você ficar assim completamente perfeito, como que fala, na língua e tal, meu, é muita coisa diferente. Primeiro que cada estado que você for, a pessoa vai falar um pouquinho diferente e tal, e entendeu? A etnia também, né? Essas coisas, sabe? Mas é isso aí, já tô aqui 10 minutos enrolando falando essas coisas. E このビデオを終了したいと思います。Thank you very much for watching this video. I know my English is not perfect, but I'm trying my best to improve it. And espero que tenham gostado. E é isso aí, eu falo 3 línguas, gente! Tá bom? E meu inglês é uma bosta, tá bom? Eu falo assim por causa que... Tá bom, não é uma bosta, vai, mas... É assim, eu ainda preciso melhorar muito. E... Entendeu? É isso. Espanhol também eu quero aprender mais, sabe? E eu quero melhorar meu espanhol, pero eu necessito estudar mais. Sim. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um pouquinho diferente e tal, né? Mas é isso aí. Espero que vocês gostem. E minha casa é bagunçada, tá bom? Não se importem, não. Tá bom? E até mais, gente! Esse foi o Veda 6. O Veda número 6 de hoje, tá bom? Tchau. Até amanhã. Amanhã vai ter mais vídeos. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma, sei lá, sugestão, que eu tô começando a ficar sem ideia, tá? Aí vocês escrevem aqui no comentário, tá bom? E deixem o seu like, tá bom? Se inscreva no canal quem ainda não se inscreveu, tá bom? Tchau, beijos!